Olá, pessoal! Como nós combinamos, eu vou disponibilizar uma sequência de vídeos em que eu falo sobre algoritmos de ordenação. O que é ordenação? A ordenação é um problema muito importante quando nós estamos estudando algoritmos. É mais fácil lidar, na maioria dos problemas, com dados que obedecem a uma determinada ordenação do que dados espalhados dentro de um conjunto. Existem diversos algoritmos capazes de ordenar informações. São os chamados algoritmos de ordenação. Eles podem ser classificados de acordo com a técnica com a qual eles foram desenvolvidos, com o tempo de execução que eles levam para ordenar a entrada, com o tipo de ordenação realizada, se é local ou não local. Então, o problema é, fundamentalmente, dada uma entrada, vamos imaginar inicialmente que ela está armazenada em um vetor, que eu vou chamar de V. Então, eu tenho uma entrada com n elementos armazenados no vetor V, a partir da posição 0 até a posição n-1. O que eu quero é reordenar os elementos deste vetor de forma que eles obedeçam a uma ordem. Vamos considerar inicialmente que essa ordem é crescente. Então, nós consideramos um vetor ordenado em ordem crescente se o elemento na posição 0 for menor ou igual ao elemento na posição 1, que, por sua vez, vai ser menor ou igual ao elemento na posição 2 e assim por diante, até que o penúltimo elemento, o elemento na posição n-2, seja menor ou igual ao elemento na posição n-1. Então, qual que é o nosso interesse quando nós estamos estudando o tópico de ordenação? Eu quero estudar os algoritmos, levando em consideração qual é a complexidade de tempo deles. Então, quanto tempo que o algoritmo gasta para fazer a ordenação, levando em consideração a quantidade de elementos a serem ordenados, que é o tamanho da minha entrada. E também a quantidade de vezes que ele realiza a operação fundamental, que nesses algoritmos em que nós iremos nos focar, são comparações. Então, nós iremos comparar elementos para estabelecer a ordem relativa entre eles. São diversos algoritmos de ordenação. Os mais conhecidos são esses 6 aqui. Os 3 primeiros, que estão nessa nossa primeira parte, vão ser abordados nas nossas aulas em vídeo, que são o Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort. São os chamados algoritmos de complexidade quadrática. Tá? Então, eles são algoritmos mais demorados, mas mais simples de compreender. Os da segunda parte são algoritmos um pouco mais refinados, mas que também são mais eficientes para fazer a ordenação. O tema da nossa aula de hoje é o Bubble Sort, que também é chamado de método das trocas sucessivas ou ordenação por bolha, devido ao fato que ele trabalha com comparações de elementos vizinhos. Essa comparação que nós chamamos de bolha, essa junção de elementos vizinhos para comparar. A cada passo do meu Bubble Sort, eu vou garantir que o maior elemento daquele subconjunto em consideração naquele momento vai para o final do vetor. Lembrando que a gente está trabalhando com ordem crescente. Bom, é por isso que ele se chama bolha, tá? Eu vou pegar 2 elementos vizinhos, vou considerar que eles estão dentro de uma bolha e vou compará-los. O maior elemento vai sempre estar à direita da minha bolha. Vai sempre ficar mais à direita. Então, comparados os 2 elementos subsequentes, se o maior elemento estiver à esquerda, nós precisaremos trocar. Caso contrário, nenhuma troca é realizada. Essa bolha, que passa de 2 em 2 elementos, ela percorre o vetor inteiro. E a cada vez que ela percorre o vetor inteiro, ela joga o maior elemento daquele vetor na última posição. Vamos verificar com este exemplo. Então, vamos executar o Bubble Sort com 6 elementos inteiros. 5, 2, 4, 6, 1, 3. Então, a minha entrada tem tamanho 6. Então, eu vou aqui para o Word e tenho aquela nossa entrada. Vamos executar. A bolha vai fazer o seu primeiro percurso no vetor. Então, a bolha engloba os 2 primeiros elementos inicialmente. 5 é menor do que 2. Então, neste caso, ele vai fazer a troca. Bom, a bolha vai andar para os próximos 2 elementos, 5 e 4.
Como 5 é maior do que 4, novamente é feita a troca. A bolha anda novamente. E eu comparo 5 com 6. 5 é menor do que 6, não vai ser feita troca alguma. Ando com a bolha e comparo 6 e 1. 6 é maior do que 1, então é feita uma troca. Ando novamente com a bolha, que vai estar agora nos dois últimos elementos do vetor. 6 é maior do que 3, novamente eu faço a troca. Percebam que ao final desta primeira passagem da bolha pelo vetor, sempre comparando de 2 a 2 elementos, eu tenho que o maior elemento do vetor está na última posição. Então, eu consegui jogar o 6 para a última posição do vetor. Ele já está na posição correta e vai ficar aí até o final. Bom, novamente a bolha vai andar pelo vetor. 2 e 4. 2 é menor do que 4, não é realizada a troca. Anda a bolha. 4 e 5. 4 é menor do que 5, não vai ser realizada a troca alguma. 5 e 1. 5 é maior do que 1, então troco o 1 com o 5. Ando com a bolha novamente. 5 e 3. 5 é maior do que 3, troco os dois elementos. Bom, pessoal, como no passo anterior o 6 já foi colocado na última posição, esta versão do algoritmo, ela já não vai fazer a comparação de 5 com 6. O 6 já está na posição correta. Vou até marcar aqui ele com outra cor. E ao final dessa segunda passagem, o 5 também ficou na posição correta. Então, eu já tenho que os dois maiores elementos estão na posição correta. A bolha anda novamente no vetor. Compara 2 e 4. 2 e 4, 2 é menor do que o 4, não é feita troca alguma. Comparo 4 com 1. 4 é maior do que 1, é feita a troca. 4 comparado com 3, 4 é maior do que 3, novamente eu realizo a minha troca. Ao final desta comparação, eu já cheguei aqui na posição em que o meu 4 já está ordenado na posição correta, certo? Então, ao final da terceira passagem da bolha, eu tenho 3 elementos já na posição correta do vetor. Quarta passagem. Comparo 2 com 1. 1 é menor do que 2, então eu vou fazer a troca. Aqui vem 1 e aqui vem 2. A bolha anda. 2 com 3, não realizo a troca. Neste passo, neste ponto do meu algoritmo, o 3 também está na posição correta. Novamente, a bolha vai passar pelo vetor inteiro. É a quinta vez que a bolha passa pelo vetor inteiro. Comparo 1 com 2, 1 é menor do que 2, não faço a troca. Como 3, 4, 5 e 6 já estavam na posição correta, paro com o percurso, 2 também está na posição correta. Bom, pessoal, após 5 passagens da bolha pelo vetor, dado que o vetor tem 6 posições, eu tenho 5 elementos na posição correta. Se esses 5 estão na posição correta, o sexto também está. Então, nós temos que o nosso vetor está totalmente ordenado. Então, essa é a ideia do bubble sort, pessoal. Como que a gente implementa? Então, aqui eu estou implementando o método bubble sort, considerando que ele não está associado a nenhuma classe, tá? Então, procedimento separado. Então, o bubble sort, ele recebe 2 argumentos, n, que é o número de elementos do vetor, e v, que é o vetor propriamente dito, que tem tamanho n. Para fazer a ordenação, eu vou utilizar 2 variáveis auxiliares que eu estou chamando de i e j. I controla os índices do laço mais externo e j do laço mais interno. Então, são 2 laços for aninhados. O laço mais externo, ele vai ser responsável por representar a cada iteração uma passagem da bolha pelo vetor como um todo. O laço mais interno representa o percurso da bolha dentro de uma passagem, tá? Então, o laço mais externo varia de n-1 até 1, i maior do que 0. Então, esse laço aqui representa a cada valor de i, qual é o elemento que vai estar na posição correta ao final daquela iteração. Então, na primeira iteração, que é a n-1,
o elemento da última posição já vai estar na posição correta. Na segunda iteração, o elemento da penúltima posição, que é n-2, vai estar na posição correta. E na última iteração, o elemento da posição 1 vai estar na posição correta. Consequentemente, o da posição 0 também vai estar. O laço mais interno é a bolha, é o andar da nossa bolha. Então, ela vai de 0, sempre comparando o elemento 0 com o elemento J com o elemento J mais 1. Então, ela vai de 0 até I-1, tá? Então, aqui já tem aquela otimização em que, dado que eu sei que alguns elementos já estão ordenados ao final do algoritmo, eu só vou até a parte que eu sei que está desordenada. Então, na primeira iteração, em que I vale n-1, o J vai variar de 0 até n-2, o penúltimo elemento, sempre comparando com o próximo. Na segunda iteração, em que I vale n-2, o J vai de 0 até n-3, o antepenúltimo elemento, comparando com o penúltimo, e assim por diante. A cada iteração desse laço mais externo, é uma posição em que a bolha está, eu comparo o elemento da esquerda com o da direita, e se o da esquerda for maior que o da direita, eu troco. Então, essa aqui é a implementação do Bubble Sort, que eu gostaria que vocês fizessem para exercitar. Na nossa aula prática, eu vou mostrar a execução dele para vocês. Bom, todo algoritmo, pessoal, quando a gente o desenvolve, a gente tem que, primeiro, saber se ele funciona, se ele não prejudica a nossa entrada, se ele não estraga a entrada. E se ele realiza o que ele se propõe a fazer. E, além disso, nós temos que saber quanto ele custa, a complexidade. Bom, primeiro vamos ver se o nosso algoritmo está funcionando corretamente. Então, para isso, nós consideramos o que nós chamamos de invariante do algoritmo. É algo que permanece constante, que não varia ao longo da execução. Então, nós vamos considerar aqui as execuções do laço for mais externo, que é a passagem, uma única passagem da bolha pelo vetor. Então, no início, nós temos um vetor de entrada, o vetor que eu quero ordenar. A cada iteração do meu for mais externo, ou seja, a cada passagem da minha bolha, eu tenho certeza que o vetor inteiro, de 0 até n-1, é uma permutação do vetor original, pela maneira que nós implementamos o algoritmo. Então, os elementos continuam sendo os mesmos, só que possivelmente numa ordem diferente. Bom, também tenho certeza que a cada passo do meu for mais externo, cujo índice é i, ao início de cada repetição, eu sei que o vetor da posição i mais 1 até a n-1 é crescente. Eu sei que o elemento que tudo que está a partir da posição i-1, i mais 1 até o final está em ordem crescente. Então, lembrando aqui, primeira iteração, i vale n-1. Então, n-1 mais 1 é n. Então, não tem ninguém na ordem crescente, tá? Esse vetor aqui, que vai de n até n-1, não tem elemento algum. Então, eu ainda não sei nada a respeito da ordenação do vetor. Na última iteração, que é o índice i vai valer 1, nós temos o quê? 1 mais 1, então nós temos a partir da posição 2 até a última posição, eu sei que o elemento é crescente. De fato, né, pessoal? Eu sei que os n-1 últimos elementos do vetor estão ordenados em ordem crescente. Então, a cada passo, eu sei que uma parte do meu vetor está em ordem crescente. E também sei, isso a cada passo i. Também sei que ao início de cada passo i, que os elementos da posição j, onde j varia de 0 até o próprio i, todos os elementos desse subvetor que vão de 0 até i, são menores que os elementos que estão a partir da posição i mais 1. Porque a partir da posição i mais 1 eu tenho todos ordenados em ordem crescente, eu fui jogando sempre os maiores para o final, e todos que estão antes dele são menores, estão desordenados. Essas aqui são as minhas invariantes. E se vocês voltarem lá no algoritmo e analisarem, todas essas são verdades a cada passo do meu for mais externo. Então, eu estou sempre com a permutação do vetor original,
O vetor a partir da posição i mais 1 vai ser sempre crescente e os elementos que estão antes dessa posição i mais 1 são menores ou iguais a este elemento e estão sem ordem pré-definida. Mas eu sei que todo mundo que está a partir daqui, a partir de i mais 1, é maior ou igual aos elementos que estão nas posições anteriores a eles e eles já estão ordenados. Bom, e a complexidade? A complexidade, vamos dar uma olhada aqui de novo no código. Nós temos um laço que executa n menos uma vez. Então, aqui nós já estamos vendo que nós temos pelo menos uma complexidade n. Mas a cada iteração desse laço, eu executo esse laço for, ó, que varia de 0 até i. Na primeira iteração, nós vamos executar n-1 comparações, porque i vai ser n-1. Na verdade, é n-2, né? J é menor do que i, então de 0 até n-2 vai dar n-1 comparações. Então, n-1 comparações na primeira iteração. Na segunda, o i vai para n-2, então eu vou executar n-2 comparações e assim por diante. Vou executar n-3 na terceira. Na última, eu executo uma comparação, porque i vai valer 1. Então, vai de 0 até 1, uma comparação. Então, primeira iteração, n-1 comparações. Segunda iteração, n-2. Vou somando. Então, n-1 mais n-2 mais n-3 até chegar em mais 1. Isso é uma soma de uma série aritmética de razão 1. O que vai acontecer? Esta soma, pessoal, como nós já vimos em sala de aula, é n². Então, a complexidade deste algoritmo, o número de comparações realizadas, é n². Então, o nosso algoritmo é O de n² no pior caso. Este algoritmo aqui, pessoal, mesmo se a nossa sequência de entrada estiver totalmente ordenada, ele vai continuar executando o mesmo número de operações, certo? Então, ele é um algoritmo simples, que efetivamente ordena a nossa entrada, mas ele não é rápido, certo? Essa é a ideia do Bubble Sort. Então, eu gostaria que vocês, após ver esse vídeo, deem novamente uma olhada nos slides que eu vou disponibilizar para vocês e um vídeo do YouTube que foi feito mostrando a execução do algoritmo Bubble Sort numa determinada entrada, que eu também vou deixar disponível o link para vocês. A nossa próxima aula vai ser sobre o Selection Sort. Até lá!